De volta com o Jogo do Poder, hoje com participação dos vereadores Leonel Brizola Neto e Adilson Pires. Vereador Adilson Pires, eu deixei uma pergunta no ar, no bloco anterior, sobre a sua eventual participação na chapa do prefeito Eduardo Paes como candidato a vice na próxima eleição de outubro. O senhor é ou não é candidato a vice? Na realidade, parece que há um consenso no PT em torno do seu nome, né? Apresentei o meu nome. Na verdade, o prefeito Eduardo Paes está construindo uma aliança que já tem 16 partidos políticos, pode ter 18. Então, o meu nome também, de alguma forma, foi submetido, está sendo submetido aos outros partidos, né? Ao PDT, que está aqui o Brizola, ao PCdoB, enfim, todo o PP, o PTB, todos os partidos. E a gente tem tido uma resposta positiva, até pela facilidade com que a gente transita e trata com os partidos políticos. Mas, na verdade, é uma discussão também feita com o PMDB, que é o partido do prefeito, do governador, e de se buscar reproduzir a aliança nacional. O PT tem uma aliança nacional com o PMDB, onde a presidenta Dilma tem como vice o vice-presidente Michel Temer, né? No caso do Estado, nós apoiamos o governador Sérgio Cabral, retiramos a candidatura do senador Lindbergh, elegemos o Lindbergh senador. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós avaliamos que o prefeito Eduardo Paes vem fazendo um excelente mandato, vem cumprindo com todos os compromissos. É natural que ele se reeleja prefeito da cidade e o PT propôs indicar o vice, que foi aceito pelo PMDB, e houve um acordo, houve um consenso no PT de indicar o meu nome. Então, eu sou candidato, espero que tudo dê certo até a convenção dos partidos em junho, para que nós possamos ajudar o prefeito a governar a cidade. Qual é a avaliação que o senhor faz da estridência do protesto do deputado Molon a essa aliança? Ele às vezes reclama, esperneia, enfim. O senhor acha que tem algum tipo de importância interna essa posição do deputado Molon, que me parece que é uma posição um tanto isolada? Olha, em primeiro lugar, Ricardo, eu respeito a posição do Molon, como respeito de qualquer pessoa tem o direito de ter sua opinião. O fato é que o PT é um partido democrático, fez uma convenção com 200 delegados, e houve uma unanimidade dos delegados. Não houve um delegado sequer que votasse contra essa aliança. Então, eu tenho sempre também como opinião que quando nós fazemos parte de um partido, o partido é uma equipe, é um grupo. Se todo mundo está achando que o caminho é esse, não pode ser que eu, sozinho, tenha a verdade, né? O Lula já dizia há muito tempo atrás que às vezes é melhor a gente estar junto com todos do que achar que está certo sozinho caminhando. E o Molon, apesar de que eu respeite a opinião dele, considero que ele, enfim, está equivocado nessa questão. Eu acho que ele teve um momento, teve a oportunidade, fez uma disputa, perdeu a prefeitura, é um quadro do partido, mas o partido agora está em outro momento. E acho que esse momento é partilhado, né, por todas as correntes do PT, pelo senador Lindbergh, pelos presidentes do partido, pelos outros deputados, pelo secretário Bittar, pelo secretário Mink, enfim, o PT inteiro do Rio de Janeiro hoje participa da opinião de que a aliança que se faz na cidade do Rio, no estado do Rio, no Brasil, está sendo muito boa para o povo, né? E se é boa para o povo, esse é o propósito do partido, fazer o bem para o povo. Há 2 meses, o presidente do PMDB, Jorge Pisciani, deu uma declaração falando sobre essa aliança e dizendo sobre, analisando os municípios em que o PMDB poderia devolver esse apoio para candidaturas petistas a prefeituras enfim, do interior. Houve um entendimento de que o presidente do PMDB estava, em suas declarações, dando ao PT uma pequena reciprocidade. O PT não apoiaria aqui, não apoiaria, enfim, o PT ficou um tanto insatisfeito com a posição do presidente do PMDB. Houve quem dissesse que aquela declaração era um complicador para a formalização da aliança aqui na capital. Qual é a avaliação que o senhor tem daquela entrevista e que tipo de consequência ela gerou para esse entendimento? Complica um pouco mais ou não? Olha, a declaração do presidente Pisciani, ela tem que ser compreendida no contexto de que ele é presidente do PMDB. Como presidente do PMDB, é evidente que ele vai defender os interesses do PMDB. O que cabe às lideranças do PT ou do PDT, cada um defende o interesse dos seus partidos. Mas o mais importante é a compreensão de que nós estamos numa aliança. E a aliança, claro, muitas das vezes exige reciprocidade. O que eu acredito é que, no caso da cidade do Rio de Janeiro, a discussão aqui foi feita de forma muito tranquila, houve uma costura muito bem feita
do processo político e essa questão aqui me parece que não está colocada em questão. A questão de outras cidades, né, do Rio de Janeiro, aí eu sempre respeito a posição de cada cidade. Quer dizer, o debate que está sendo feito lá em Niterói, em que o PT tem um candidato e o PDT tem o prefeito da cidade. Que é candidato à reeleição. E o PT está lá com a candidatura do Rodrigo Neves e também com o deputado Chico Danzo tentando também ser candidato. Há outras situações, por exemplo, quer dizer, nós temos o prefeito de Belford Roxo, né? Temos o prefeito de Petrópolis, que nos parece que é um candidato que pode e deve ser reeleito. Temos o prefeito de outras cidades importantes do Estado, e que nós queremos discutir isso com o PMDB. Como também existem casos, né, em que o PMDB vai colocar para a gente, como o PDT vai querer colocar para a gente. Então, eu acho que, talvez assim, a grande lição daquela entrevista, que foi dada no momento pelo presidente Pisciani, depois pelo Lindbergh, depois pelo Pezão, elas se deram no momento que havia falta de noticiário político. E elas ajudaram a alimentar o noticiário político. A poeira baixou, está todo mundo mais calmo, as pessoas já se telefonaram, já se desculparam. A situação já está sob controle. Já está sob controle. Vereador Leonel Brizola Neto, o PDT também vive uma crise, e a crise em torno da liderança do ex-ministro Lupe. O senhor e seu irmão, o deputado Brizola Neto, deputado federal, têm se colocado de maneira clara e ostensiva contra a liderança do ministro Lupe, do ex-ministro Lupe no PDT. Houve até uma manchete de um jornal que dizia netos de Brizola agora contra Lupe, ou seja, vocês foram, enfim, à luta e se posicionaram de maneira clara, contrários à permanência de Lupe à frente do PDT. Há quantas anda isso? O que tem de novo na realidade? Por que razão você acha que Lupe não pode mais continuar dirigindo os rumos do partido criado pelo seu avô, Leonel Brizola? Olha, Ricardo, realmente eu acho que todos nós, brizolistas, este ano de 2012, temos uma obrigação de reconhecer publicamente que o PDT está numa crise como nunca antes teve na sua história. É uma crise grave, aguda, né? E que pode realmente balançar os alicerces do nosso partido. Todos os erros, todos os equívocos, todos os deslizes, inclusive os éticos, Ricardo, eu acho que decorrem de uma única causa fundamental. Essa causa fundamental é que ao longo dos anos o PDT abandonou as lições, a prática, as diretrizes e a doutrina social política de Leonel Brizola. Nos afastamos. O senhor atribui esse desvirtuamento à direção partidária atual? Eu não vou... Ao presidente Lupe? Eu acho que é um erro... Não é só o presidente Lupe, não é nada contra a pessoa Lupe, pelo contrário, é a maneira como a direção partidária construiu o partido, né? Não há uma discussão interna sobre isso, né? Não há uma... eleições diretas, por exemplo. Acho que os diretórios são comissões provisórias indicadas pela Nacional. Exatamente. Às vezes falta isso, a questão. Eu acho que tem que ter uma oxigenação no partido. Tem um grupo jovem, diante de uma crise... acha que o fato do ministro Lupe ter saído do Ministério do Trabalho em meio a denúncias de suspeição, isso de certa maneira tirou dele credibilidade para continuar dirigindo o partido? Tira, porque a opinião pública realmente se colocou contrária, né? Teve muitas acusações que não se sustentaram realmente, mas outras também não foram esclarecidas, né? Então, acho que diante de uma crise grave como essa, a gente tem uma grande oportunidade. O que interessa é que o PDT tem jovens querendo fazer essa mudança, tem gente histórica que quer reafirmar os compromissos do PDT com o povo brasileiro e quer reconstruir, mas para isso é preciso abrir o partido, democratizar, né? Criar uma rotatividade na direção partidária. O senhor acha que essa crise pode fazer com que o PDT acabe deixando o comando do Ministério do Trabalho? Porque, afinal de contas, quem está lá está o interino, o ministro Paulo Roberto dos Santos, e há uma discussão, a presidente Dilma deu uma declaração agora quando voltou das férias do período de carnaval, que vai retomar o diálogo com o PDT para definir, enfim, qual seria o nome indicado pelo partido para assumir o ministério. Esse racha interno está dificultando até, digamos, a definição desse nome? Olha, nosso compromisso com o governo da presidente Dilma, como foi com Lula, é pelas suas ações de programa de governo, né? Quando a Dilma fala que não é possível criar desenvolvimento com miséria, isso retrata justamente o discurso do meu avô Leonel Brizola, né? Que aqui não tem como criar o desenvolvimento em cima do subdesenvolvimento.
Então, o nosso compromisso é um compromisso com o governo, com suas questões de programa de governo, que realmente modificaram o Brasil. Andar na rua, você vai ver. Esse é o nosso compromisso. Questão de ministério, essa outra questão, eu acho que isso é muito pequeno perto do nosso compromisso com o país de nação, né? Por isso a gente está nessa frente aqui no governo estadual e municipal, né? O PDT não morre de amor pelo PMDB, né? E aqui dentro, particularmente aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre viveu em disputa com o PT. Onde o PDT crescia, o PT diminuía e vice-versa, Okay. né? Vereador, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Prazer todo meu, Ricardo. Espero que Obrigado. volte. Vereador Nilson Pinto, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.